Este vídeo narra a história de uma entrevista de emprego que se transformou em uma lenda corporativa. Exploramos o confronto entre um jovem candidato, Lucas, e um CEO cético em um momento que definiria não apenas uma carreira, mas o futuro de uma empresa inteira. A proposta é analisar como habilidades inesperadas podem surgir nos momentos de maior pressão, redefinindo completamente as expectativas de todos ao redor. A relevância desta narrativa vai além do mundo corporativo. Ela toca em um ponto universal sobre potencial subestimado. Muitos de nós possuímos talentos que permanecem ocultos, esperando a oportunidade certa para se manifestar. A jornada de Lucas serve como uma poderosa metáfora para a importância de não julgar pela aparência e de acreditar nas próprias capacidades, mesmo quando ninguém mais parece acreditar nelas. Ao longo desta história, vamos detalhar o cenário, a tensão na sala de reuniões, a arrogância do desafio proposto pelo CEO e a surpreendente reação do candidato. A narrativa será construída passo a passo, explorando as emoções e os pensamentos de cada personagem envolvido. Não se trata de uma fórmula mágica para o sucesso, mas sim de um relato inspirador sobre preparo, coragem e autenticidade. Meu trabalho consiste em analisar e estruturar narrativas que ressoam com o público. Tenho me dedicado a estudar os elementos que tornam uma história cativante e memorável, focando em como a jornada de um personagem pode transmitir lições valiosas. Este roteiro é o resultado dessa análise, buscando apresentar os fatos desta história de uma forma envolvente e respeitosa, permitindo que a própria narrativa fale por si. Tudo começou em um arranha-céu de vidro e aço, no último andar, onde o ar parecia mais rarefeito e as decisões pesavam toneladas. Era a fase final para a cobiçada vaga de diretor de operações internacionais. A sala, com sua longa mesa de mogno e vista panorâmica da cidade, era projetada para intimidar. E no centro de tudo estava o candidato, um jovem que parecia deslocado. Lucas era o seu nome. Com 20 e poucos anos, seu terno, embora impecavelmente limpo, era visivelmente mais modesto que os dos executivos que o avaliavam. Ele era o último de uma longa lista de candidatos com currículos impressionantes, de universidades de renome e vasta experiência internacional. Lucas, por outro lado, vinha de uma origem humilde, com uma trajetória acadêmica sólida, mas sem o brilho dos seus concorrentes. Os membros do conselho folheavam seu currículo com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Suas qualificações eram inegáveis no papel. Notas exemplares, projetos inovadores em suas funções anteriores e cartas de recomendação brilhantes. No entanto, sua juventude e sua postura quieta e observadora o diferenciavam drasticamente do perfil agressivo e expansivo que a empresa normalmente buscava para cargos de liderança tão altos. A entrevista progrediu com perguntas técnicas e estudos de caso complexos. Lucas respondia a cada uma delas com uma calma e precisão que começaram a intrigar alguns dos diretores. Suas respostas não eram ensaiadas. Elas demonstravam um profundo entendimento dos processos da empresa e do mercado global, uma visão estratégica que contradizia sua aparente falta de experiência no cenário mundial de alto nível. Imagine a cena. Uma sala silenciosa, onde a única coisa que se ouve é a respiração contida de executivos experientes e a voz serena de um jovem articulando soluções para problemas que eles mesmos levaram semanas para analisar. Era como observar um mestre de xadrez jogando várias partidas simultaneamente em sua mente, antecipando cada movimento com uma clareza desconcertante. Sua performance era, no mínimo, surpreendente. Apesar da excelência técnica, a dúvida principal permanecia no ar, personificada na figura do CEO, um homem conhecido por sua rigidez. Ele acreditava que liderança global exigia mais do que inteligência. Exigia uma presença imponente, uma capacidade de comandar uma sala, falando a língua universal dos negócios. E essa era uma prova que Lucas ainda não havia enfrentado, o teste final que definiria tudo. O Sr. Almeida, CEO da corporação,
era um homem forjado no fogo da velha guarda empresarial. Para ele, o sucesso era uma demonstração de força, e a comunicação em inglês fluente e impecável era o mínimo esperado para qualquer um que aspirasse à diretoria. Ele observou Lucas durante toda a entrevista, impassível, com um olhar que parecia penetrar a alma, procurando por qualquer sinal de fraqueza ou hesitação. Ele interrompeu o fluxo da entrevista com um gesto de mão, silenciando um dos diretores que estava prestes a fazer outra pergunta. O peso de sua autoridade preencheu a sala. "Sua análise é competente, jovem", disse ele, sua voz grave ecoando na sala. "Mas a teoria é uma coisa. Liderar equipes em Xangai, Berlim e São Paulo é outra. Isso requer um tipo diferente de fluidez, uma linguagem comum." Com um sorriso que não alcançava os olhos, o CEO se inclinou sobre a mesa, fixando o olhar em Lucas. "Vamos simplificar isso", continuou ele, o tom carregado de um desafio condescendente. "Eu lhe ofereço o cargo de diretor, agora mesmo. Com uma única condição. Conduza o resto desta conversa, respondendo à minha próxima pergunta em inglês. Um inglês perfeito, digno de um líder global." A tensão na sala tornou-se quase palpável. Os outros membros do conselho se entreolharam, alguns desconfortáveis com a natureza direta e quase teatral do desafio. Era um teste de tudo ou nada, uma aposta de alto risco projetada para quebrar o candidato ou provar seu valor de uma vez por todas. A carreira de Lucas estava suspensa por uma única resposta, em um idioma que determinaria seu futuro. Todos os olhos se voltaram para o jovem. Esperavam vê-lo gaguejar, recuar, talvez pedir desculpas por não ter o nível de fluência exigido. O silêncio se estendeu por um longo momento, e o sorriso do Sr. Almeida se alargou, acreditando ter encurralado o candidato. Ele não poderia estar mais enganado. O que viria a seguir não seria apenas uma resposta, mas uma demonstração que abalaria as estruturas daquela sala. Lucas não demonstrou qualquer sinal de pânico. Em vez disso, um leve e sereno sorriso surgiu em seus lábios. Ele ajeitou a postura na cadeira, olhou diretamente nos olhos do Sr. Almeida e, após uma breve pausa, começou a falar. Sua voz, que antes era calma e contida em português, agora fluía em um inglês com sotaque britânico, claro, articulado e com uma elegância que surpreendeu a todos. "Thank you for the opportunity, Mr. Almeida", ele começou, sua pronúncia impecável. "I believe that effective communication is indeed the cornerstone of global leadership. It's not just about speaking a common language, but about understanding the cultural nuances that shape business perspectives across the world. What would be your question?" "Obrigado pela oportunidade, Sr. Almeida. Acredito que a comunicação eficaz é, de fato, a pedra angular da liderança global." A mandíbula do CEO travou. O sorriso presunçoso desapareceu, substituído por uma expressão de pura incredulidade. Os membros do conselho, que antes estavam tensos, agora se inclinavam para a frente, fascinados. Não era apenas o fato de Lucas falar inglês, era a qualidade de sua fala. Era o inglês de alguém que não apenas aprendeu o idioma, mas que o viveu, com uma sofisticação raramente ouvida. O Sr. Almeida, pego de surpresa, demorou um instante para se recompor. Ele formulou uma pergunta complexa sobre estratégias de mitigação de risco em mercados emergentes asiáticos. Uma questão cheia de jargões técnicos, projetada para testar os limites do conhecimento e do vocabulário de Lucas. Era sua tentativa de recuperar o controle da situação, de provar que a primeira impressão era apenas sorte. A resposta de Lucas foi ainda mais impressionante. Ele não apenas respondeu à pergunta com uma análise detalhada e perspicaz, mas o fez com uma eloquência que transformou uma resposta técnica em um discurso cativante. Ele citou relatórios econômicos, teóricos de gestão e até mesmo anedotas culturais relevantes, tudo em um inglês que fluía como música. A sala estava em completo e absoluto silêncio, testemunhando algo extraordinário. Quando Lucas terminou sua resposta em inglês, o Sr. Almeida estava visivelmente abalado, mas tentou manter a compostura. "Impressionante", ele admitiu, com a voz um pouco tensa. "Seu inglês é adequado,
Mas nossos maiores desafios de crescimento estão na América Latina. A comunicação com nossas equipes em Bogotá e na Cidade do México é crucial. A nuance cultural é tudo. Era uma nova provocação, uma tentativa de encontrar uma falha. Lucas simplesmente assentiu, seu sorriso calmo nunca vacilando. Sem esperar por uma pergunta, ele mudou de idioma com uma fluidez desconcertante. Entendo perfeitamente, Sr. Almeida, ele disse agora em um espanhol claro e preciso, com o sotaque neutro de um diplomata. La sinergia entre nuestras operaciones latinoamericanas es fundamental. Propongo um plano de integração regional que respete as identidades locais mientras optimiza nuestros processos. O choque na sala foi audível. Um dos diretores deixou cair a caneta no chão, o som ecoando no silêncio atordoado. Se o inglês perfeito foi uma surpresa, a transição imediata para um espanhol igualmente impecável era algo de outro nível. Lucas não estava apenas respondendo a um desafio. Ele estava conduzindo uma sinfonia de idiomas, e a sala de reuniões era o seu palco. Ele continuou por quase 1 minuto, detalhando sua visão para a América Latina em um espanhol eloquente, demonstrando não apenas proficiência linguística, mas um profundo conhecimento das particularidades econômicas e culturais da região. Ele falava com a confiança de quem já havia negociado acordos e liderado equipes nesses países, embora seu currículo não mencionasse tal experiência de forma explícita. O Sr. Almeida ficou sem palavras. Sua tentativa de desestabilizar Lucas havia se voltado contra ele de uma maneira espetacular. Ele havia pedido por um idioma, mas recebeu 2, cada um falado com uma maestria que humilhava sua própria presunção. A expressão em seu rosto não era mais de ceticismo, mas de uma confusão profunda. Ele estava começando a perceber que o jovem à sua frente era muito mais do que aparentava. A diretora de marketing, uma francesa chamada Isabelle, não conseguiu se conter. Vendo a perplexidade do CEO, ela interveio, talvez para testar os limites do que estava testemunhando. C'est incroyable, ela murmurou, e então se dirigiu a Lucas diretamente em sua língua nativa. Monsieur, nosso mercado em Paris está estagnado. Que abordagem você usaria para revitalizar nossa marca junto a um público tão particular? Sem perder o ritmo, Lucas virou-se para ela e respondeu em um francês polido e elegante. Madame Dubois, je vous remercie pour cette question pertinente. Pour le marché français, une approche de masse serait une erreur. Il faut célébrer l'individualisme et l'héritage culturel. Une campagne qui mise sur l'art de vivre et la qualité, plutôt que sur le prix, résonnerait profondément avec les consommateurs. A sala inteira prendeu a respiração. 3 idiomas, não apenas palavras decoradas, mas argumentos complexos e estratégicos, adaptados culturalmente em tempo real. Isabelle Dubois, conhecida por sua postura crítica e exigente, tinha os olhos arregalados de admiração. Ela balançou a cabeça lentamente, um raro sorriso de aprovação se formando em seu rosto. O jovem havia capturado a essência da mentalidade francesa em poucas frases. A atmosfera na sala havia mudado completamente. A entrevista de emprego havia se transformado em uma demonstração de talento bruto e extraordinário. Os membros do conselho não estavam mais avaliando um candidato. Estavam testemunhando um fenômeno. O currículo modesto de Lucas parecia agora um enigma, uma peça de um quebra-cabeça muito maior e mais complexo do que qualquer um poderia ter imaginado. O Sr. Almeida, agora completamente em silêncio, apenas observava. Cada idioma que Lucas falava era como um golpe em sua visão de mundo, em sua crença de que o valor de uma pessoa podia ser medido por sua aparência ou pela universidade que frequentou. Ele havia iniciado um jogo que não sabia jogar, e o jovem candidato estava reescrevendo todas as regras, uma língua de cada vez. Um dos mais antigos membros do conselho, Herr Schmidt, o chefe de engenharia vindo da Alemanha, era um homem de poucas palavras e altos padrões. Cético por natureza, ele decidiu levar o teste a um nível ainda mais técnico. Sehr beeindruckend, ele começou, com sua voz grave e sotaque forte.
Aber sprechen wir über Effizienz. Wie würden Sie die Produktionsprozesse in unserem Werk in München optimieren, die Kosten 15% zu senken? Lucas virou-se para Herr Schmidt, seu semblante sério e focado. Sua resposta veio em alemão estruturado e preciso, tão técnico quanto a pergunta. Herr Schmidt, die Antwort liegt in der Implementierung von Lean Manufacturing-Prinzipien und der Automatisierung von Qualitätskontrollen. Eine detaillierte Analyse der Wertstromkette würde Engpässe aufdecken. Dies, kombiniert mit gezieltem Training der Mitarbeiter, könnte das Ziel von 15% sogar übertreffen. A precisão da resposta e a fluência no vocabulário técnico alemão deixaram Herr Schmidt visivelmente satisfeito, feito raro. Ele acenou com a cabeça, gesto de respeito que valia mais do que qualquer elogio verbal. Lucas não estava apenas falando o idioma, ele estava pensando como engenheiro alemão, focando em lógica, eficiência e resultados práticos. Era uma demonstração de adaptabilidade cognitiva impressionante. 4 idiomas. O ar na sala estava elétrico. Os murmúrios cessaram, substituídos por silêncio reverente. O que começou como desafio arrogante de CEO, agora se parecia com a descoberta de talento geracional. Cada executivo na sala, representando canto diferente do império global da empresa, estava sendo confrontado em seu próprio terreno linguístico e cultural, e Lucas estava vencendo em todos eles. O jovem candidato que entrara na sala como azarão, agora dominava o ambiente sem levantar a voz. Seu poder não vinha da arrogância ou da postura, mas de uma profundidade de conhecimento e habilidade que parecia inesgotável. A questão que pairava na mente de todos não era mais se ele era qualificado, mas sim quem era de verdade aquele jovem sentado à frente deles. A tensão na sala era agora de pura admiração e curiosidade. O diretor de expansão para a Ásia, homem que passara a última década negociando na China, decidiu explorar a fronteira final dos negócios globais. Com olhar que misturava desafio e genuíno interesse, ele perguntou em inglês: "Isso é notável, mas a China é o nosso futuro, é um mundo completamente diferente. Como você construiria confiança, o Guanxi, com nossos parceiros em Xangai?" Lucas fez uma pequena vênia com a cabeça, gesto de respeito culturalmente apropriado, e sua resposta veio em mandarim fluido, cujos tons eram perfeitos. Xian Shen, Guanxi Bu Jingjing, Xi Sheng Ye Jiaoyi, 它是基于相互尊重和长期承诺建立的。我会通过话事间了解他们的文化，尊重他们的传统，并表明我们的合作关系是为了共同的成功，而不仅仅是短期的利润来建立信任。Senhor, o Guanxi não é apenas uma transação de negócios, é construído com base no respeito mútuo e compromisso de longo prazo. A reação foi imediata e profunda. Falar mandarim com a entonação correta é notoriamente difícil, desafio que muitos executivos ocidentais nunca superam. Lucas o falava com a naturalidade de quem passou anos imerso na cultura. O diretor de expansão asiática, ele mesmo falante proficiente, apenas balançava a cabeça em descrença. A resposta de Lucas não era apenas linguisticamente correta, era culturalmente perfeita. 5 idiomas. A jornada linguística de Lucas agora abrangia os principais centros de poder econômico do mundo. Ele havia provado ser capaz de se comunicar não apenas com os mercados ocidentais, mas também com a potência econômica do Oriente. Sua habilidade não era mais uma curiosidade, era ativo estratégico de valor incalculável para uma empresa multinacional como aquela. Ele era departamento de relações internacionais em uma única pessoa. O Sr. Almeida, o CEO, estava pálido. Ele não estava mais no controle da entrevista, nem da sala, nem de suas próprias emoções. Ele era mero espectador, assim como todos os outros. A cada novo idioma, a distância entre sua avaliação inicial de Lucas e a realidade se tornava abismo intransponível. Ele havia julgado o livro pela capa e agora descobria que era uma enciclopédia inteira. Enquanto a sala ainda processava o mandarim perfeito, o consultor japonês da empresa, Sr. Tanaka, que estava presente como observador silencioso,
inclinou-se para a frente pela primeira vez. Ele falou em um japonês formal e respeitoso, um idioma conhecido por suas complexas camadas de polidez. Sore wa subinorashi. Shikashi, watashi tachi no giju patona wa kyodo ni imasu. Karera to no kyoushou ni wa saidaigen no kyougi to sensei-sa ga hitsuyou desu. Anata wa sono chousen ni dou taion shimasu ka? Isso é esplêndido. Mas nossos parceiros de tecnologia estão em Kyoto. As negociações com eles exigem o máximo de respeito e delicadeza. Como você lidaria com esse desafio? A resposta de Lucas foi imediata, em um japonês tão polido e formal quanto o de Tanaka, demonstrando um entendimento das complexas formas honoríficas do idioma. Tianchu-san, goshitsumon arigatou gozaimasu. Kyoto no partner to no kyoushou de wa, mazu kiku koto kara hajimemasu. Karera no tetsuku to shokuninki o fukaku rikai shi, watashi tachi no teian ga karera no dentou o sonchou shi, tou ni kushin o mezasu mono de aru koto o shimeshimasu. Ninnai ga ken to narimasu. Obrigado pela sua pergunta, Sr. Tanaka. Nas negociações com nossos parceiros de Kyoto, eu começaria ouvindo 6 idiomas. A habilidade de Lucas de alternar para o japonês, com seu sistema de polidez e estrutura completamente diferentes, era a prova final de que seu talento não era superficial. Era um poliglota verdadeiro, um camaleão linguístico e cultural. Sr. Tanaka, um homem que raramente mostrava emoções, deu um leve sorriso e fez uma vênia profunda da sua cadeira, um sinal de máximo respeito e reconhecimento. O conselho estava em um estado de êxtase silencioso. A entrevista havia se tornado uma aula magna sobre comunicação global. Lucas estava demonstrando, na prática, o valor que ele traria para a empresa. Ele poderia ir a qualquer filial, em qualquer país, e não apenas falar a língua, mas entender a alma de seu povo e de seus negócios. Ele era a personificação da visão global que a empresa almejava. Agora, todos os olhares se voltaram para o Sr. Almeida. O desafio havia sido respondido, não uma, mas 6 vezes. A questão não era mais sobre Lucas. Era sobre o CEO. Como ele reagiria a essa demonstração avassaladora de competência? Sua credibilidade como líder, sua capacidade de julgar talentos, estava em jogo diante de todo o seu conselho. O silêncio era pesado, carregado de expectativa. O Sr. Almeida finalmente quebrou o silêncio, sua voz rouca. Chega, ele disse em português, parecendo exausto. Isso é impossível. Ninguém aprende tantos idiomas nesse nível sem uma vida inteira de privilégios, de estudos nas melhores escolas do mundo. Seu currículo não reflete isso. Como? Como isso é possível? A pergunta não era mais um desafio, mas um apelo desesperado por uma explicação. Lucas olhou para o CEO e, pela primeira vez, seu sorriso continha um toque de melancolia. Ele então fez algo que ninguém esperava. Ele respondeu em um 7º idioma, um que não tinha aparente valor comercial, mas que carregava um peso histórico e pessoal. Em um russo claro e ressonante, ele disse: «Потому что, господин Almeida, знание — это не привилегия богатых, это убежище для любопытных и оружие для тех, у кого нет ничего другого». A frase, dita com uma solenidade inesperada, pairou no ar. Traduzida, ela significava: porque, Sr. Almeida, o conhecimento não é um privilégio dos ricos, é um refúgio para os curiosos e uma arma para aqueles que não têm mais nada. O uso do russo, a profundidade filosófica da resposta, foi o golpe final. Não era uma demonstração de negócios. Era uma declaração sobre sua vida, sua jornada. O diretor de logística, que tinha família no leste europeu, traduziu a frase para os que não entenderam, sua voz embargada de emoção. 7 idiomas. A revelação final transformou a admiração em assombro. Lucas não era apenas um gênio linguístico, ele era um filósofo, um sobrevivente, um homem cuja história estava escrita em cada sílaba que pronunciava, em cada idioma que dominava. O Senhor. Almeida recostou-se em sua cadeira derrotado. O desafio que ele lançou com tanta arrogância havia desvendado um talento que sua mente limitada não conseguia conceber. Ele pediu para ver a habilidade de um diretor,
mas em vez disso, testemunhou o caráter de um verdadeiro líder. A sala inteira agora entendia que não estavam apenas contratando um executivo. Estavam prestes a mudar o curso da empresa para sempre. Um longo silêncio tomou conta da sala de reuniões. Não era um silêncio constrangedor, mas um silêncio de profunda reflexão. Os membros do conselho olhavam para Lucas, depois para o CEO, e então para seus próprios papéis, que agora pareciam insuficientes para descrever o homem à sua frente. Tudo o que eles achavam que sabiam sobre avaliar talentos havia sido virado de cabeça para baixo em menos de uma hora. O currículo de Lucas, antes visto como modesto, agora parecia um documento codificado, cujas verdadeiras conquistas não estavam listadas. Sua educação em uma universidade pública, seus empregos em pequenas empresas, não eram sinais de uma carreira limitada, mas sim o terreno fértil onde esse talento extraordinário havia sido cultivado, longe dos holofotes e das expectativas do mundo corporativo tradicional. Cada pessoa na sala estava reavaliando suas próprias noções de mérito e oportunidade. Quantos Lucas eles haviam deixado passar ao longo dos anos, descartados por não terem o sobrenome certo, a escola certa ou o terno certo? A presença do jovem ali era um espelho, forçando-os a confrontar os próprios preconceitos e a superficialidade de seus métodos de avaliação. O próprio Lucas permaneceu em silêncio, permitindo que o peso de suas palavras e ações se assentasse. Ele não exibia arrogância ou triunfo, havia apenas uma calma dignidade em sua postura. Ele não precisava mais falar. Sua demonstração havia sido tão completa, tão avassaladora, que qualquer palavra adicional seria supérflua. Ele havia apresentado seu caso da maneira mais eloquente possível. O foco retornou lentamente para o Sr. Almeida. Ele era o líder, o tomador de decisões. A promessa havia sido feita na frente de todo o conselho. Eu lhe ofereço o cargo. Agora, ele tinha uma escolha. Poderia engolir seu orgulho e honrar sua palavra, ou poderia encontrar uma desculpa, uma saída, e revelar uma fraqueza de caráter que mancharia sua liderança para sempre. Foi Isabelle, a diretora francesa, quem ousou quebrar o silêncio respeitoso, sua curiosidade superando a formalidade. Lucas, ela disse suavemente, voltando ao português, perdoe minha indiscrição, mas todos nós precisamos entender. Como? Onde você aprendeu tudo isso? Sua história não está neste papel. Gostaríamos de ouvi-la se você estiver disposto a compartilhar. A pergunta ecoou o pensamento de todos. Lucas respirou fundo, seu olhar se perdendo por um momento na vista da cidade através da janela. Minha história não é glamourosa, ele começou, sua voz novamente calma e humilde. Eu não viajei o mundo em primeira classe. Eu cresci em um bairro de imigrantes. Minha casa era uma torre de Babel, e o playground era meu primeiro curso de idiomas. Cada amigo era uma porta para um novo mundo, uma nova língua. Ele continuou pintando um quadro de sua infância. O inglês eu aprendi com filmes legendados e livros que encontrava em sebos, sonhando com um mundo maior. O espanhol, com meus vizinhos, que dividiam sua comida e suas histórias comigo. O francês com um padeiro haitiano que me ensinou sobre poesia e revolução, enquanto eu o ajudava a limpar a loja à noite. Cada idioma tinha uma história, uma conexão humana. O alemão com um relojoeiro idoso que me pagava para ler para ele. O mandarim e o japonês, através de cursos online gratuitos e grupos de intercâmbio de idiomas, passando madrugadas conversando com estudantes do outro lado do mundo. O russo, com a literatura. Eu li Dostoiévski e Tolstói no original porque queria sentir a alma de suas palavras. Sua educação não veio de instituições de elite, mas da curiosidade insaciável e da conexão humana. Ele não via os idiomas como ferramentas de negócio, mas como pontes para entender pessoas, culturas e histórias. O que a sala de reuniões via como um ativo corporativo extraordinário era para ele o resultado natural de uma vida inteira de empatia e um desejo profundo de se conectar com o mundo ao seu redor. A história de Lucas pairou na sala, mais impactante do que qualquer demonstração de fluência. A narrativa de uma jornada impulsionada pela pura paixão pelo conhecimento
e pela conexão humana, desarmou completamente o ambiente corporativo frio. Os executivos, acostumados a medir o valor em termos de lucros e perdas, foram confrontados com uma medida diferente de riqueza, a riqueza da experiência e da dedicação. Herr Schmidt, o engenheiro alemão, foi o primeiro a falar, sua voz surpreendentemente suave. O que você descreve não é apenas aprendizado de idiomas. É engenharia social da mais alta ordem. Construir pontes a partir do nada. Isso é liderança. Vindo de um homem tão pragmático, o elogio teve um peso imenso, redefinindo a habilidade de Lucas de um talento linguístico para uma competência estratégica fundamental. Isabelle Dubois acrescentou, com um aceno de cabeça: você não aprendeu apenas a falar, você aprendeu a ouvir, a entender. Em nosso negócio, que depende de entender os desejos dos consumidores em todo o mundo, essa é a habilidade mais rara e valiosa de todas. O conselho começou a verbalizar o que todos estavam pensando. As habilidades de Lucas iam muito além da mera tradução. Os outros diretores concordaram um após o outro, oferecendo seu apoio de forma explícita. A discussão não era mais sobre se Lucas era o candidato certo, era sobre o quão sortudos eles eram por ele ter entrado por aquela porta. Eles viram nele não apenas um diretor, mas um futuro líder para toda a organização, alguém que poderia guiar a empresa através das complexidades do século XXI com sabedoria e empatia. Com cada palavra de apoio de seus colegas, a pressão sobre o Sr. Almeida aumentava. Ele estava isolado. O consenso do conselho era claro. Qualquer decisão que não fosse a nomeação imediata de Lucas seria vista como um ato de egoísmo, uma traição aos melhores interesses da empresa que ele jurou servir. A unanimidade do conselho havia transformado a promessa do CEO em um mandato. Todos os olhos estavam fixos no Sr. Almeida. O homem, que minutos antes parecia um gigante da indústria, agora parecia encolhido em sua cadeira de couro. Ele ergueu os olhos, não para Lucas, mas para os rostos de seus diretores, vendo neles a mesma expressão de admiração e expectativa. Ele havia perdido a sala. E ele sabia disso. Sua carreira se resumia àquele momento, àquela decisão. Ele pigarreou, o som alto no silêncio tenso. Eu fiz uma promessa, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Uma promessa na frente de todos vocês. Ele fez uma pausa, e por um instante, ninguém sabia o que esperar. Ele poderia tentar se justificar, minimizar o que aconteceu. Mas, em vez disso, algo em sua postura mudou. Uma centelha de sua antiga autoridade retornou, mas desta vez temperada com algo novo. O cargo de diretor de operações internacionais é seu, senhor. Lucas, declarou ele, olhando diretamente para o jovem pela primeira vez desde o início da demonstração. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas um cansaço profundo e um respeito relutante, mas inegável. Na verdade, ele continuou, sua voz ganhando força, acho que estávamos pensando muito pequeno. Ele se levantou, um gesto que atraiu a atenção de todos. O que esta empresa precisa não é apenas de um diretor que fala outras línguas. Precisa de uma nova perspectiva. Precisa de uma ponte para o futuro. Precisa de alguém como você, não apenas em uma diretoria, mas no coração de nossa estratégia. As palavras surpreenderam a todos, inclusive o próprio Lucas, que o olhava com uma expressão indecifrável. O CEO caminhou até a ponta da mesa onde Lucas estava sentado. Ele estendeu a mão. Sua entrevista de hoje não foi para um cargo, disse ele, sua voz ressoando com uma nova convicção. Foi uma lição para todos nós. Uma lição sobre humildade, sobre talento e sobre o verdadeiro significado de ser global. A pergunta agora é: você aceita não apenas o cargo, mas o desafio de nos ensinar o que realmente sabe? A oferta do Sr. Almeida pairou no ar, transformando completamente a dinâmica da sala. Não era mais uma questão de Lucas ganhar um emprego, era sobre a empresa ganhar um novo futuro. Ao oferecer não apenas o cargo, mas também um papel de mentor para toda a liderança, o CEO estava admitindo sua própria falha de visão e, ao mesmo tempo, realizando um movimento estratégico brilhante para reter um talento geracional.
Lucas olhou para a mão estendida do CEO e depois para os rostos esperançosos dos membros do conselho. Ele poderia ter guardado rancor. Poderia ter saboreado a vitória e a humilhação do homem que o subestimou. Mas sua jornada não foi construída sobre o ego, e sim sobre a conexão. Ele viu na oferta do Sr. Almeida não uma rendição, mas uma abertura, uma oportunidade para uma mudança real. Acredito que todos nós temos algo a ensinar e muito mais a aprender, respondeu Lucas, sua voz calma como sempre, enquanto apertava a mão do CEO. O aperto de mão foi firme, selando não apenas um contrato de trabalho, mas um novo pacto social dentro da empresa. Era o início de uma transformação cultural, liderada pelo candidato mais improvável. A tensão na sala finalmente se dissipou, substituída por uma onda de otimismo e alívio. Os diretores sorriram, alguns aplaudiram discretamente. Eles testemunharam mais do que uma entrevista bem-sucedida. Eles viram uma crise de liderança ser resolvida com humildade e visão. O CEO, ao se curvar à competência superior, demonstrou uma força de caráter que muitos não acreditavam que ele possuísse. No entanto, a jornada estava apenas começando. Assumir um cargo de diretoria sob circunstâncias tão dramáticas trazia seus próprios desafios. Lucas teria que navegar em um ambiente corporativo complexo, provando que sua sabedoria ia além dos idiomas e se traduzia em resultados de negócios tangíveis. Ele havia vencido a batalha, mas a guerra pela inovação e pela mudança cultural ainda estava por ser travada. O primeiro dia de Lucas como diretor de operações internacionais foi diferente de qualquer outro na história da empresa. Não houve um anúncio formal e frio por e-mail. Em vez disso, o Sr. Almeida convocou uma reunião geral com todos os gerentes seniores, tanto presencialmente quanto por videoconferência com as filiais globais. Ele queria que a introdução de Lucas fosse tão impactante quanto sua entrevista. Quando o CEO apresentou Lucas, ele não falou de seu currículo acadêmico ou de sua experiência profissional anterior. Em vez disso, ele contou a história da entrevista. Ele falou sobre o desafio, sobre os 7 idiomas e sobre a lição de humildade que todos aprenderam. Ele foi transparente sobre seu próprio erro de julgamento, um ato de vulnerabilidade que surpreendeu e conquistou o respeito de sua equipe. Em seguida, foi a vez de Lucas falar. Ele não se apresentou como um novo chefe, mas como um novo colega. Ele se dirigiu à equipe de cada país em sua língua nativa, mesmo que por apenas uma saudação. Uma onda de surpresa e entusiasmo percorreu as filiais globais. Pela primeira vez, eles sentiram que a matriz não apenas os via como números em uma planilha, mas os entendia de verdade. Sua mensagem foi simples e poderosa. Ele falou sobre colaboração, sobre quebrar os silos entre os departamentos e os países. Ele disse que sua porta, literal e figurativa, estaria sempre aberta e que suas primeiras semanas seriam dedicadas a ouvir, não a comandar. Ele queria entender os desafios e as ideias de cada equipe diretamente da fonte, sem os filtros da hierarquia corporativa. A reação foi imediata. E-mails e mensagens começaram a chegar de todo o mundo, expressando entusiasmo e apoio. As pessoas estavam inspiradas por sua história e revigoradas por sua abordagem humilde e inclusiva. Lucas havia conquistado os corações e mentes da empresa antes mesmo de tomar sua primeira decisão estratégica. A fundação para uma mudança real e duradoura havia sido solidamente estabelecida. Apesar da recepção calorosa, a realidade do trabalho logo se impôs. A empresa enfrentava problemas sistêmicos, cadeias de suprimentos ineficientes, comunicação falha entre as filiais e uma cultura de competição interna que sufocava a inovação. A lua de mel de Lucas terminou rapidamente, e ele se viu diante da enorme tarefa de transformar a inspiração inicial em ações concretas e resultados mensuráveis. Alguns gerentes da velha guarda, leais ao antigo sistema, viam Lucas com desconfiança. Para eles, sua ascensão meteórica era uma anomalia. E suas habilidades linguísticas, embora impressionantes, não eram garantia de competência gerencial. Eles resistiam sutilmente às suas propostas, defendendo os processos estabelecidos
e questionando a viabilidade de suas novas ideias em reuniões a portas fechadas. Lucas sabia que a força não funcionaria. Confrontar diretamente essa resistência apenas criaria mais divisão. Em vez disso, ele adotou uma estratégia de inclusão. Ele identificou o gerente mais cético do grupo, o chefe de logística, um homem pragmático que acreditava apenas em dados, e o convidou para liderar uma força-tarefa interdepartamental para redesenhar a cadeia de suprimentos global. Em vez de impor sua visão, Lucas deu ao gerente a autonomia e os recursos para encontrar a solução, agindo como um facilitador. Ele usou suas habilidades linguísticas para conversar diretamente com os trabalhadores do chão de fábrica em diferentes países, coletando informações e percepções que nunca haviam chegado à alta administração. Ele trazia esses dados para a força-tarefa, permitindo que a própria equipe chegasse às conclusões certas. Essa abordagem começou a mudar a maré. O gerente cético, vendo seus próprios insights sendo validados por dados reais do campo e sentindo-se genuinamente empoderado, tornou-se o maior defensor de Lucas. Ele percebeu que o novo diretor não estava interessado em glória pessoal, mas em sucesso coletivo. Lentamente, a resistência começou a se transformar em colaboração, um processo construído tijolo por tijolo, com paciência e respeito. O primeiro grande teste para a liderança de Lucas veio na forma de uma crise na fábrica de Munique, a mesma que Herr Schmidt havia mencionado. Uma falha inesperada na linha de produção ameaçava atrasar o lançamento de um produto-chave em toda a Europa. Um desastre que poderia custar dezenas de milhões em receita e abalar a confiança dos investidores. A pressão sobre o novo diretor era imensa. Os protocolos padrão ditavam uma abordagem de cima para baixo. Engenheiros da matriz seriam enviados, relatórios seriam exigidos e decisões seriam tomadas a milhares de quilômetros de distância. No entanto, Lucas pegou o primeiro voo para Munique. Ao chegar, ele não foi para a sala de reuniões com os gerentes. Ele vestiu um uniforme de segurança e foi direto para o chão de fábrica. Ele passou as horas seguintes conversando com os operadores de máquinas e os engenheiros locais, em alemão. Ele não perguntou quem é o culpado, mas sim, o que vocês estão vendo, qual é a sua hipótese? Ele ouviu atentamente, valorizando a experiência das pessoas que lidavam com aquele maquinário todos os dias. Sua presença e sua abordagem criaram um ambiente de confiança e abertura. Foi um jovem técnico que, sentindo-se à vontade para falar abertamente, sugeriu uma solução não convencional que os manuais não previam, baseada em sua observação de uma pequena vibração anormal que precedia a falha. Lucas deu-lhe o sinal verde para testar a teoria. Em poucas horas, a equipe implementou a correção e a linha de produção voltou a funcionar, mais eficiente do que antes. A notícia da rápida resolução da crise se espalhou pela empresa como um incêndio. Lucas não apenas resolveu o problema, mas o fez capacitando a equipe local e validando seu conhecimento. Ele transformou uma crise potencial em uma vitória de moral e uma lição de liderança. Foi a prova concreta de que sua filosofia de ouvir primeiro não era apenas um ideal, mas uma estratégia de negócios altamente eficaz. Enquanto Lucas acumulava vitórias e transformava a cultura da empresa de baixo para cima, algo igualmente notável acontecia no topo. O Sr. Almeida estava passando por uma profunda transformação pessoal e profissional. A lição de humildade que ele aprendeu na entrevista com Lucas não foi um evento isolado. Tornou-se o catalisador para uma reavaliação completa de seu estilo de liderança. Ele começou a passar menos tempo em sua sala no último andar e mais tempo visitando diferentes departamentos. Ele começou a fazer perguntas em vez de dar ordens. Inspirado pela abordagem de Lucas, ele começou a ver seus funcionários não como recursos a serem gerenciados, mas como fontes de conhecimento e inovação a serem liberadas. A arrogância que o definia estava sendo substituída por uma curiosidade genuína. Em uma reunião do conselho, 6 meses após a contratação de Lucas, o Sr. Almeida apresentou um novo plano estratégico para a empresa.
O plano não se concentrava apenas em metas financeiras, mas em desenvolvimento de talentos, comunicação intercultural e sustentabilidade. Era uma visão de futuro radicalmente diferente, inspirada diretamente pela filosofia que Lucas havia trazido para a organização. Ele deu crédito publicamente a Lucas, não como seu subordinado, mas como seu mentor naquela nova jornada. Lucas não nos ensinou apenas novos idiomas, disse Almeida ao conselho. Ele nos ensinou a falar a linguagem mais importante de todas, a linguagem do respeito. Ele nos lembrou que o maior ativo desta empresa não está em nossos cofres ou patentes, mas na mente e no coração de nosso povo. Essa parceria improvável entre o jovem visionário e o CEO veterano tornou-se a força motriz da renovação da empresa. Eles eram a prova viva de que a mudança é possível em qualquer idade e em qualquer nível hierárquico, desde que haja disposição para aprender e a coragem de admitir que você não tem todas as respostas. A aliança deles era o símbolo da nova cultura que estavam construindo juntos. A mudança cultural iniciada por Lucas e abraçada pelo Sr. Almeida começou a se espalhar por toda a organização, criando um poderoso efeito cascata. Inspirados pela história de Lucas, os funcionários começaram a compartilhar seus próprios talentos ocultos. O departamento de contabilidade revelou ter um programador talentoso, a equipe de marketing, um artista brilhante. A empresa descobriu uma reserva de habilidades que nunca soube que tinha. O departamento de RH, sob a nova diretriz, reformulou completamente seu processo de recrutamento. O foco mudou de universidades de elite e currículos perfeitos para a avaliação de habilidades práticas, potencial de aprendizado e inteligência cultural. Eles implementaram entrevistas cegas, onde as informações pessoais do candidato eram omitidas para evitar preconceitos inconscientes, focando apenas na competência. As filiais internacionais, sentindo-se finalmente ouvidas e valorizadas, começaram a colaborar em projetos de uma forma nunca vista antes. A equipe do Brasil compartilhou uma inovação de marketing com a equipe da Rússia. A equipe do Japão ajudou a otimizar um processo de produção na Alemanha. As barreiras linguísticas e culturais estavam sendo derrubadas por uma nova linguagem comum de colaboração e respeito mútuo. O ambiente de trabalho tornou-se mais dinâmico e inovador. A retenção de talentos aumentou drasticamente e a empresa tornou-se um imã para profissionais de alto nível que buscavam um lugar onde suas habilidades fossem verdadeiramente valorizadas. Os resultados financeiros acompanharam essa transformação. A receita cresceu, impulsionada por uma maior eficiência, inovação e uma equipe mais engajada e motivada. A história de Lucas deixou de ser a história de um indivíduo e se tornou a história da empresa. Tornou-se uma lenda interna, contada a cada novo funcionário, não como um conto de fadas, mas como um exemplo real dos valores fundamentais da organização. O potencial existe em todos os lugares, e a verdadeira liderança está na capacidade de reconhecê-lo e nutri-lo. Um ano se passou. A longa mesa de mogno no último andar estava novamente ocupada pelo conselho, mas a atmosfera era irreconhecível. A formalidade rígida havia dado lugar a uma energia de colaboração e entusiasmo. Eles estavam revisando os resultados anuais, e os números eram os melhores da década. Crescimento de 2 dígitos em todos os principais mercados, margens de lucro recordes e um índice de satisfação dos funcionários nas alturas. Lucas apresentou o relatório de operações internacionais. Ele o fez de forma concisa e clara, em português, mas salpicou sua apresentação com agradecimentos específicos às equipes de cada país, em suas respectivas línguas. Era um pequeno gesto, mas que reforçava a cultura global que ele havia ajudado a construir. Ele não apresentou os resultados como suas próprias conquistas, mas como o sucesso coletivo de uma equipe global unida. Ao final da apresentação, Herr Schmidt, o engenheiro alemão, pediu a palavra. Há um ano, nesta mesma sala, eu testei o Sr. Lucas com uma pergunta técnica em alemão. Ele disse: "Hoje, quero informar ao Conselho que a solução que ele delineou não apenas foi implementada, como superou a meta de economia de custos de 15%.
Atingimos 22%. E o mais importante, a ideia final veio da própria equipe do chão de fábrica. Outros diretores compartilharam histórias semelhantes de sucesso. A campanha de marketing na França, baseada na visão de Lucas sobre a cultura local, havia revitalizado a marca. As novas parcerias na China, construídas sobre uma base de confiança e respeito, estavam florescendo. Cada sucesso era uma prova do impacto tangível da nova filosofia da empresa. O talento de Lucas se traduziu em valor real e mensurável. O Sr. Almeida ouvia a tudo com um sorriso genuíno. Ele olhou para Lucas, sentado ao seu lado, não mais como um subordinado ou um protegido, mas como um parceiro. A aposta que ele fez naquele dia, forçado pela demonstração avassaladora de talento, havia se pagado 1000 vezes. Ele havia encontrado não apenas um diretor, mas o sucessor que ele nem sabia que estava procurando. Em meio a todo o sucesso, um desafio inesperado surgiu. Vindo de uma direção que ninguém previa, um conglomerado rival, conhecido por suas táticas agressivas de aquisição, lançou uma oferta hostil para comprar a empresa. O líder desse conglomerado era um bilionário implacável chamado Marcus Thorne, um homem que representava tudo o que a antiga cultura da empresa valorizava: poder, arrogância e lucro a qualquer custo. A notícia caiu como uma bomba, ameaçando destruir toda a transformação cultural que Lucas e o Sr. Almeida haviam trabalhado tanto para construir. Thorne não estava interessado em pessoas ou cultura. Ele era conhecido por comprar empresas, desmembrá-las e vender as partes para obter lucro rápido, demitindo milhares de pessoas no processo. O futuro da empresa e de seus funcionários estava em jogo. O conselho se reuniu em uma sessão de emergência. O pânico era evidente. A oferta de Thorne era financeiramente muito atraente para os acionistas e seria difícil convencê-los a recusar. O Sr. Almeida, apesar de sua nova liderança, sentiu a pressão da situação. A batalha não seria vencida com planilhas de lucro, mas com uma defesa apaixonada da visão e dos valores da empresa. Durante a reunião, enquanto os advogados e banqueiros falavam de estratégias de defesa financeira, Lucas permaneceu em silêncio, estudando o perfil de Marcus Thorne em seu tablet. Havia algo familiar no nome, no rosto do bilionário. Uma vaga lembrança, uma conexão de um passado distante que ele não conseguia identificar. Ele sentia que a chave para derrotar Thorne não estava nas finanças, mas em algo muito mais pessoal. Enquanto a reunião se tornava mais tensa, Lucas se aprofundou em sua pesquisa. Ele cruzou datas, locais e nomes, seguindo um fio de intuição. E então ele encontrou uma pequena notícia de um jornal local de 20 anos atrás. Uma foto. E de repente, tudo fez sentido. A conexão não era com ele, mas com o Sr. Almeida. Um segredo enterrado há muito tempo que estava prestes a vir à tona. Lucas pediu a palavra, interrompendo a discussão frenética. Sr. Almeida, disse ele calmamente, virando o tablet na direção do CEO. Acho que sei por que Marcus Thorne está nos atacando. E não tem nada a ver com negócios. Na tela estava a notícia antiga. Falava de uma pequena startup de tecnologia que faliu 2 décadas antes. Os cofundadores eram 2 jovens ambiciosos. Um era o Sr. Almeida e o outro, Marcus Thorne. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. O Sr. Almeida olhou para a tela, seu rosto ficando pálido. A máscara de líder controlado que ele usava se desfez, revelando uma dor antiga e profunda. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em um segundo. A história que ele nunca contou a ninguém estava agora exposta diante de todo o seu conselho. Ele não podia mais fugir dela. Com a voz embargada, ele começou a contar. Marcos e eu éramos amigos, parceiros. Começamos nossa primeira empresa juntos em uma garagem com nada além de um sonho. Mas eu era impaciente. Fui convencido por investidores a tomar uma decisão arriscada que ele não apoiava. A decisão quebrou a empresa. Ele perdeu tudo. Eu fui salvo pelos investidores que me deram uma segunda chance. Eu o deixei para trás. A confissão foi devastadora. O ataque de Thorne não era uma manobra de negócios.
era uma vingança pessoal, arquitetada ao longo de 20 anos. Ele queria tirar de Almeida a única coisa que lhe restava, a empresa que ele construiu sobre as cinzas de seu fracasso e de sua amizade traída. A batalha havia se tornado profundamente pessoal, enraizada em uma história de ambição, traição e arrependimento. Os membros do conselho olhavam para seu CEO com uma nova compreensão. Sua dureza, sua desconfiança inicial em Lucas, tudo fazia sentido agora. Eram as cicatrizes de um homem que cometeu um erro terrível em sua juventude e passou o resto da vida tentando compensá-lo, construindo um império como uma fortaleza para se proteger de seu próprio passado. Mas o passado, finalmente, havia voltado para assombrá-lo. Enquanto o choque da revelação do Sr. Almeida ainda pairava no ar, a maioria do conselho via a situação como perdida. Como eles poderiam lutar contra uma vingança pessoal de um bilionário com recursos quase ilimitados? A lógica financeira estava do lado de Thorne, mas Lucas via uma oportunidade onde outros viam desespero. Ele entendia que as motivações de Thorne eram sua maior força, mas também sua maior fraqueza. Não podemos lutar contra ele em seu jogo. Não venceremos uma guerra financeira, disse Lucas, trazendo o foco de volta para a estratégia. Thorne é movido pela emoção, pela dor do passado. Portanto, não devemos responder com números. Devemos responder com a nossa história, a história do que esta empresa se tornou, uma história que ele não pode comprar ou destruir. Ele delineou um plano audacioso. Em vez de se esconder atrás de comunicados de imprensa corporativos, eles iriam a público, mas não para atacar Thorne. Eles iriam lançar uma campanha global mostrando as histórias de seus funcionários, o técnico na Alemanha que salvou a linha de produção, a equipe de marketing na França, os colaboradores no Brasil. Eles mostrariam ao mundo que a empresa não era um ativo financeiro, mas uma comunidade global de pessoas. A peça central da estratégia, no entanto, era a mais arriscada. Sr. Almeida, disse Lucas, olhando diretamente para o CEO. Você precisa falar com ele. Não como um CEO defendendo sua empresa, mas como um homem se desculpando com um velho amigo. Você precisa oferecer a ele algo que seu dinheiro não pode comprar, o reconhecimento de sua dor e um pedido de perdão. A ideia foi recebida com ceticismo. Parecia ingênua, perigosa, mas o Sr. Almeida, em seu momento de maior vulnerabilidade, viu a sabedoria nas palavras de Lucas. Ele percebeu que a única maneira de realmente vencer essa batalha não era salvando sua empresa, mas curando a ferida que ele mesmo havia criado há tanto tempo. Era um caminho de redenção, não de finanças. A reunião foi marcada, não em uma sala de reuniões corporativa, mas em um café modesto, o mesmo lugar onde Almeida e Thorne costumavam se encontrar nos velhos tempos para sonhar com o futuro. O Sr. Almeida foi sozinho, como Lucas havia sugerido, sem advogados, sem assessores. Apenas 2 homens e o peso de 20 anos de silêncio entre eles. Marcus Thorne chegou, sua presença imponente e seu rosto uma máscara de frieza. Ele esperava uma negociação, uma contraproposta financeira. Ele estava preparado para a batalha. O que ele não esperava era o que o Sr. Almeida fez a seguir. Antes que Thorne pudesse dizer uma palavra, Almeida olhou nos olhos dele e disse: Marcus, eu sinto muito. Eu estava errado. Eu traí sua confiança e nossa amizade. E eu vivi com esse arrependimento todos os dias. As palavras, ditas com uma sinceridade crua e desarmada, pegaram Thorne completamente de surpresa. A armadura de bilionário implacável que ele usava começou a rachar. Almeida não ofereceu desculpas. Ele não tentou justificar suas ações. Ele simplesmente assumiu a total responsabilidade por sua falha, reconhecendo a dor que havia causado. Ele não estava lá para salvar sua empresa. Estava lá para salvar sua alma. Ele continuou, falando sobre como o medo e a ambição o haviam cegado. Ele contou a Thorne sobre a transformação da empresa, sobre Lucas, e sobre como ele estava finalmente aprendendo a ser o líder que deveria ter sido desde o início. Eu não estou pedindo que você retire sua oferta, disse Almeida. Estou apenas pedindo que você veja o que estamos construindo.
Uma empresa baseada no respeito, algo que eu falhei em te dar. Thorne ficou em silêncio por um longo tempo, o conflito visível em seu rosto. A vingança que o alimentou por 2 décadas estava sendo desarmada não por resistência, mas por uma rendição completa e um pedido de perdão. Aquele encontro não era mais sobre negócios. Era sobre 2 amigos perdidos, confrontando os fantasmas de seu passado em uma mesa de café, com o futuro de milhares de pessoas em jogo. No dia seguinte, os mercados financeiros aguardavam com grande expectativa por um anúncio. Todos esperavam que Marcus Thorne aumentasse sua oferta hostil, dando o golpe final na empresa. As manchetes estavam prontas, mas o comunicado que veio chocou o mundo dos negócios. Thorne estava retirando sua oferta de aquisição. A batalha havia terminado, mas não da maneira que todos previam. O comunicado era curto e pessoal. Nele, Thorne anunciava não apenas o fim da tentativa de aquisição, mas também a criação de uma fundação conjunta com a empresa de Almeida. Uma fundação dedicada a apoiar jovens empreendedores de origens humildes, para que eles não tivessem que cometer os mesmos erros que ele e Almeida cometeram. Era um ato de paz, um gesto de reconciliação que transformava a vingança em filantropia. A notícia reverberou globalmente. A história da rivalidade e da reconciliação se tornou uma lenda, um exemplo de como a humanidade e a humildade poderiam prevalecer mesmo no mundo corporativo mais selvagem. A reputação da empresa, em vez de ser abalada, foi fortalecida. Eles não apenas sobreviveram a um ataque hostil, mas o fizeram mantendo seus valores e transformando um inimigo em um aliado. De volta à sede da empresa, o clima era de celebração e alívio. O Sr. Almeida reuniu o conselho e a equipe sênior. Ele agradeceu a todos por sua lealdade e coragem, mas seu agradecimento mais profundo foi para Lucas. Você nos mostrou que a maior estratégia de negócios não está em um livro, disse ele. Está na compreensão do coração humano. Você salvou esta empresa ao nos lembrar do que realmente importa. Lucas, como sempre, aceitou o elogio com humildade. Para ele, a solução sempre foi óbvia. Ele via o mundo não como um tabuleiro de xadrez de poder e dinheiro, mas como uma teia de conexões humanas, de histórias e emoções. Sua maior habilidade não era falar 7 idiomas, mas entender e falar a única língua que verdadeiramente une a todos, a empatia. A fundação criada por Almeida e Thorne tornou-se um projeto apaixonado para ambos. Eles começaram a trabalhar juntos, não como rivais, mas como os parceiros que deveriam ter sido há 20 anos. A energia que antes era gasta em ressentimento, agora era focada em construir algo positivo, em dar a outros a chance que eles sentiam ter desperdiçado. Sua amizade, lentamente, começou a ser reconstruída sobre uma base de maturidade e propósito compartilhado. Lucas foi nomeado para o conselho da fundação, atuando como a ponte entre a visão dos fundadores e as necessidades dos jovens empreendedores. Ele viajava pelo mundo, usando suas habilidades linguísticas e culturais para encontrar e nutrir talentos em lugares inesperados, assim como ele mesmo havia sido. Ele se tornou um mentor para uma nova geração de líderes que, como ele, vinham de origens não tradicionais. A parceria entre as 2 empresas também floresceu. Em vez de uma aquisição hostil, eles formaram uma aliança estratégica, combinando a inovação ágil do conglomerado de Thorne com a cultura global e sustentável da empresa de Almeida. Juntos, eles se tornaram uma força ainda mais poderosa no mercado, mas uma força para o bem, focada em crescimento ético e impacto social. O Sr. Almeida encontrou uma nova alegria em seu trabalho. Ele delegou mais das operações do dia a dia para Lucas, confiando plenamente em sua capacidade, e se concentrou no legado que queria deixar. Ele se tornou um defensor da liderança consciente, compartilhando sua história de erro e redenção em conferências ao redor do mundo, inspirando outros líderes a abraçar a vulnerabilidade e a humildade. A empresa não era mais apenas um lugar para trabalhar, tornou-se um movimento. Uma prova de que é possível ter sucesso nos negócios sem sacrificar a humanidade.
Uma prova de que segundas chances são reais, tanto nos negócios quanto na vida. E tudo começou com uma entrevista de emprego, um desafio arrogante e um jovem que viu o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. Anos depois, Lucas acabou se tornando o CEO da empresa, uma sucessão natural e celebrada por todos. O Sr. Almeida se aposentou para se dedicar em tempo integral à fundação, mas permaneceu como um conselheiro e amigo próximo de Lucas. A transição foi suave, um testemunho da forte cultura e da liderança que eles construíram juntos. A empresa continuou a prosperar sob a direção de Lucas. Sua liderança foi definida pelos mesmos princípios que o guiaram desde o início: curiosidade, empatia e um profundo respeito pela diversidade humana. Ele instituiu programas de intercâmbio global para todos os níveis de funcionários, acreditando que a melhor maneira de entender o mundo era vivenciá-lo. Ele investiu pesadamente em educação e desenvolvimento, criando uma cultura de aprendizado contínuo. A história da sua entrevista tornou-se o mito fundador da empresa moderna. Era mais do que uma anedota, era um guia. Sempre que a empresa enfrentava uma decisão difícil, eles se perguntavam: o que a história de Lucas nos ensinaria aqui? Ela os lembrava de olhar além do óbvio, de valorizar habilidades ocultas, de ouvir antes de falar e de nunca, jamais, subestimar ninguém. Lucas nunca perdeu sua humildade. Ele ainda almoçava no refeitório com os funcionários, ainda visitava o chão de fábrica e ainda passava suas horas vagas aprendendo um novo idioma, uma nova habilidade de programação, a tocar um novo instrumento. Para ele, a jornada de aprendizado nunca terminava, pois era a fonte de sua força e de sua visão. Seu legado não foi medido em gráficos de receita ou no preço das ações. Embora ambos tenham alcançado alturas sem precedentes, seu verdadeiro legado estava nas milhares de vidas que ele tocou, na cultura que ele transformou e na ideia simples, mas poderosa, que ele personificou: que o maior talento de uma pessoa não está em seu currículo, mas em sua capacidade de se conectar com a humanidade dos outros. A jornada de Lucas, de um candidato subestimado a um CEO transformador, oferece lições profundas e universais. A primeira é o poder do potencial oculto. Em cada indivíduo, em cada organização, existe uma reserva de talentos e habilidades que muitas vezes passa despercebida. A verdadeira genialidade da liderança não é ter todas as respostas, mas criar um ambiente onde esses talentos possam vir à tona. A segunda lição é sobre a natureza da verdadeira comunicação. Falar muitos idiomas é uma habilidade impressionante, mas a história de Lucas nos ensina que o componente mais crucial da comunicação é a escuta. É a vontade de entender outras perspectivas, de validar as experiências dos outros e de construir pontes de empatia. Essa é a linguagem que transcende todas as barreiras culturais e hierárquicas. Além disso, a história nos mostra o poder da humildade e da redenção. O Sr. Almeida, em sua arrogância inicial, quase perdeu o maior ativo que sua empresa já encontrou. Foi sua capacidade de admitir seu erro, de abraçar a humildade e de se transformar que não apenas salvou sua empresa, mas também redimiu seu próprio passado. A força não está em nunca errar, mas em ter a coragem de mudar. A narrativa também destaca que as maiores fraquezas de um adversário muitas vezes estão ligadas às suas motivações mais profundas e emocionais. Lucas entendeu que a vingança de Thorne era um grito de dor, e ao abordar a dor em vez do ataque, ele desarmou o conflito de uma maneira que nenhuma estratégia financeira poderia. A inteligência emocional, muitas vezes subvalorizada, provou ser a ferramenta estratégica mais poderosa de todas. Finalmente, a história de Lucas é um lembrete de que a origem de uma pessoa não define seu destino. A dedicação, a curiosidade e a paixão pelo aprendizado são forças muito mais poderosas do que o privilégio ou o pedigree. O conhecimento adquirido por meio da experiência de vida e da conexão humana genuína tem um valor que nenhuma instituição de elite pode conceder. Esta história, embora dramática,
reflete uma verdade fundamental sobre o valor humano. Muitas vezes, medimos a nós mesmos e aos outros por métricas superficiais, cargos, salários, diplomas ou aparências. Esquecemos que a essência de uma pessoa, sua resiliência, sua curiosidade e sua capacidade de se conectar, são os ativos mais preciosos que existem. Eles são os talentos que, quando revelados, podem mudar o mundo ao nosso redor. Pense em suas próprias habilidades ocultas. Talvez não seja falar 7 idiomas, mas pode ser a capacidade de acalmar uma situação tensa, de organizar o caos, de ensinar uma criança com paciência ou de criar beleza com as próprias mãos. Esses são talentos de valor inestimável. A jornada de Lucas nos encoraja a reconhecer, valorizar e, o mais importante, ter a coragem de usar esses dons. A história também nos convida a sermos mais como o conselho transformado e menos como o CEO em seu estado inicial. Vamos olhar para as pessoas ao nosso redor com mais curiosidade e menos julgamento. Vamos fazer perguntas antes de tirar conclusões. Vamos dar às pessoas a chance de nos surpreender, pois muitas vezes elas o farão de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A jornada de Lucas é uma prova de que a dedicação supera qualquer barreira. Qual foi a parte da história dele que mais te inspirou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois cada perspectiva enriquece a nossa comunidade. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem de superação e do poder do potencial oculto, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Em última análise, a lição mais duradoura é a de que nunca é tarde para aprender, para mudar e para se redimir. Seja você um jovem candidato tentando encontrar seu lugar no mundo ou um líder experiente confrontando os erros do passado, sempre há um caminho para o crescimento. O importante é manter a mente e o coração abertos para as lições que a vida e as pessoas ao nosso redor estão sempre prontas para nos ensinar.